Bom, a nossa conversa aqui da nossa disciplina hoje, já está gravando, vai um pouco no sentido assim, a gente está no estágio, né? A gente passou por um processo de reformulação das disciplinas de seminário de pesquisa, né? De TCC. Há um tempo atrás, quem está há mais tempo fazendo TCC deve lembrar, né? A estrutura era um pouco diferente, agora a gente começa com um projeto, a formulação de um projeto de pesquisa, né? Vocês acompanhados pelos mediadores presenciais de vocês. E em seminário, a partir de seminário 2, a gente começa efetivamente a colocar a mão na massa, desenvolvendo a pesquisa, né? A partir das suas etapas, definição de objetivos, traçar a metodologia. E a gente, em seminário 3, fazer a própria coleta de dados, né? Em TCC2 é onde, enfim, se efetiva a pesquisa propriamente, vocês vão a campo, essa é a ideia. E em TCC3 o período que a gente tem para trabalhar melhor os dados de análise da coleta de dados, eventualmente, do estudo de caso, né, dessa familiaridade maior, essa maior proximidade com o objeto de estudo de vocês. E a gente, a partir daí, pensou em adotar algumas práticas que são comuns no mundo acadêmico, no mundo científico, como a atividade, o que vai ser a nossa atividade 2, a atividade que consiste num parecer, né, na emissão de um parecer científico sobre o trabalho de vocês. Então, a ideia de instituir a proposta do parecer externo era justamente que vocês tivessem a oportunidade de ter, né, esse feedback de alguém que é especialista, né, de alguém que domina o tema de vocês, para vocês terem justamente essa oportunidade do diálogo, da interlocução, né? Fazer o TCC não é só a gente se livrar, pensar na tão sonhada formatura, né, mas é parte do nosso processo de amadurecimento intelectual, o nosso retorno também, né, para a sociedade a partir do nosso conhecimento, do conhecimento que a gente está adquirindo e que a sociedade está investindo em nós, né? Não podemos esquecer que estamos dentro de uma universidade pública, né? E isso é importante, né? O TCC é uma etapa importante, porque é a produção do conhecimento que vocês começam a se familiarizar, ter condições de fazer, né? E é efetivamente uma contribuição que vocês devem oferecer para o campo da administração pública, né? Como futuros administradores públicos. Então, compartilhando com vocês que a nossa disciplina de TCC está estruturada a partir da avaliação, de 3 avaliações, né? Uma primeira avaliação, que é essa que vocês estão tendo que já, né, preparar, a gente tem prazo de entrega aí para o dia 28 de março, aonde vocês devem pegar, né, os feedbacks dos mediadores do semestre passado e também tentar retomar em alguma medida os comentários, enfim, os comentários do mediador que está acompanhando vocês, do coordenador, e avançar, né, na proposta de, sobretudo, aprofundamento da revisão bibliográfica. Agora que vocês foram a campo, vocês têm mais condições, né, de voltar a essa literatura e perceber se ela ajuda vocês ou não, como é que ela, enfim, colabora, o que vocês precisam investir mais, né, o que fica de lacuna, o que o trabalho, a coleta de dados acabou oferecendo para vocês ou demandando de vocês, né? E no próximo, na segunda atividade, a gente tem a atividade do parecer externo, né? Vai ser uma atividade em que vocês vão ter um espaço mais longo também, porque a gente precisa de um tempo maior para fazer a distribuição e os pareceristas externos darem um retorno para a gente. E, por fim, a gente tem a nossa última atividade, onde vocês devem incorporar os comentários do mediador e voltar com a orientação, os comentários do parecerista e voltar com a mediação do mediador responsável, né, por vocês. Bom, começando aqui, eu vou projetar uma apresentação que eu preparei para vocês. A partir de agora, eu estou só projetando a minha tela, eu não consigo ver vocês, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem falar, podem me interromper, mas eu vou pedir para vocês abrirem o microfone e falarem, tá? Senão eu não vou conseguir vê-los. De vez em quando eu vou ver se tem alguém
aqui querendo entrar, tá? Geralmente costuma sinalizar aqui para mim. Bom, a ideia hoje, então, era a gente conversar, né? Porque a gente observa também, enquanto coordenação de TCC3, um problema na forma como é aplicado o próprio currículo de vocês, né? Ou seja, vocês têm metodologia de pesquisa lá no segundo período, né? No iniciozinho, vocês estão totalmente crus, entrando ainda, e aí tem metodologia de pesquisa. E agora, ao final, vocês retomam e tem que retomar todo aquele conhecimento lá do início, e a gente observa que isso é uma dificuldade, né? Então, por isso também é um trabalho mais cuidadoso que vem sendo feito desde TCC1, de tentar retomar enfim, a metodologias, técnicas, né, necessárias para isso. Então, vou tentar aqui brevemente colocar algumas questões que eu considero importantes e que nesses anos de coordenação em seminário de TCC, eu venho observando como dificuldades ou problemas recorrentes que vocês costumam repetir. Não é exclusividade de vocês, né? Do curso de administração pública ou do curso EAD, isso são problemas recorrentes, né, enfim, que tem a ver com o próprio processo de amadurecimento, de intelectual, né, dentro da universidade. Então, aqui eu queria começar pontuando, né, que o nosso tipo de pesquisa, o tipo de pesquisa que a gente realiza no campo das ciências humanas, ainda que das ciências humanas aplicadas, né, como é o caso do curso de administração pública, o caso de vocês, é a gente pensar na especificidade do que é fazer uma pesquisa social. A gente sabe que, historicamente, quando a gente vai estudar a história da ciência, a metodologia que vai sendo pensada a partir disso vem do universo das ciências da natureza, né, e das ciências aplicadas, das ciências exatas, né? A ciência social é uma ciência que exige, né, um tratamento diferenciado, justamente porque o nosso objeto de estudo é um objeto sui generis, né? É um objeto que é complexo, né? É feito por um monte de complexidades. Então, a pesquisa social, ela carrega especificidades, né, que precisam ser traduzidas em métodos, em metodologias e técnicas de aplicação para a gente conseguir se aproximar, né, do entendimento, da compreensão sobre dada realidade, sobre a realidade que a gente pretende entender, estudar melhor, né, e que a gente consiga fazer constantemente um exercício de deslocamento, né? Um exercício também de distanciamento com relação ao nosso objeto. A gente sabe que muitas vezes a gente escolhe um objeto de estudo porque aquilo é próximo a gente, aquilo ali motiva a gente de alguma maneira, muitas vezes pela proximidade que temos dela, né? Da questão ali que nos motiva ou daquele problema. Mas, na prática da pesquisa, na prática científica, é importante que a gente sempre faça esse exercício de distanciamento com relação ao nosso objeto. E tendo em vista sempre a especificidade da pesquisa social. A pesquisa social, o ser humano, né, ou as relações sociais, ou a sociedade, ela se movimenta, ela se relaciona de uma forma específica. Então, a pesquisa, o nosso campo de estudos, o nosso campo de conhecimento, lida justamente com estudos sobre a realidade social, e ela precisa de métodos, portanto, específicos, né? A pesquisa social, ela vai nos fornecer, ela tem como principal objetivo, né, a obtenção de novos conhecimentos, a ciência como um todo, né, de maneira geral, a obtenção de novos conhecimentos, no nosso caso, sobre a sociedade, sobre as instituições, sobre as estruturas sociais ou sobre determinados grupos sociais, né, ou sobre, no caso de vocês, o Estado, a relação do Estado com os grupos, né? Mas é importante que a gente parta, né? E aí aqui eu vou trazer um pouco de teoria também para vocês, essa ideia de que a realidade, né? A realidade tal qual, ela não existe, né? Ela é inapreensível. Ela é de tão complexa que ela é feita de múltiplas camadas, de múltiplos aspectos, que nós, né, um sujeito, um ser humano, não consegue apreendê-la em toda a sua complexidade. Então, a gente parte, de alguma forma, de uma constatação e, ao mesmo tempo, de uma completa frustração, né? De uma eterna frustração, porque a gente quer
entender aquela realidade, mas aquela realidade nos escapa o tempo inteiro, nos escapa da vista, né? E eu estou colocando isso de início para que a gente não tenha nenhuma pretensão, né, como existia nos tempos positivistas, né, de que a realidade estava ali, de que os fatos existem e que cabem a nós observá-los com a maior neutralidade possível. Nas ciências sociais, né, a pesquisa social nos ensina que todo olhar ou qualquer análise que nós possamos fazer sobre a realidade, ela é interessada, ela é enviesada de alguma maneira pelo nosso olhar, né? Porque nós, enquanto pesquisadores, por mais que tenhamos, né, metodologias e técnicas que nos ajudem a fazer esse distanciamento com relação ao nosso objeto, nós somos permeados, né, pelas nossas crenças, pelas nossas visões de mundo. E isso vai influenciar tanto a escolha do nosso objeto, como a nossa leitura sobre os dados, ou efetivamente a própria eleição da metodologia que a gente vai aplicar, né? Então, é importante que a gente já parta desse pressuposto. Não existe o fato tal qual, né? O fenômeno, ele pode ser visto, interpretado, explicado, descrito de muitas maneiras, depende de quem olha, né? Então, isso vale tanto para os campos disciplinares, se um economista for explicar o fenômeno do desemprego, ele vai explicar de uma maneira. Se eu, enquanto socióloga, for explicar o fenômeno do desemprego, eu vou explicar de outra. Um antropólogo vai explicar de outra. Um administrador público vai explicar de outra. E assim por diante, né? Porque isso tem a ver com o ferramental das nossas disciplinas, mas tem a ver também com nós mesmos, né? Com nós, enquanto pesquisadores, sujeitos, produtores de conhecimento. Nós também nos colocamos, né, ao escrever os nossos trabalhos e desenvolver as nossas pesquisas. O percurso da pesquisa é feito de escolhas, uma série de escolhas, né? Vocês já estão fazendo essas escolhas há pelo menos um ano. E essas escolhas dizem respeito ao lugar que ocupamos, né? As nossas preferências, as nossas predileções, correto? Bom, ainda sobre a especificidade da pesquisa social, né? A pesquisa social, no nosso caso, aplicada. A gente pensar a importância do método, mas, ao mesmo tempo, ainda na linha desse exercício de deslocamento, o Habermas vai trazer para a gente essa ideia, né? A crítica a um certo conhecimento herdado aí do período positivista, né? Não sei se vocês estudaram a metodologia do Durkheim, por exemplo, né, que vai pensar nos fatos sociais e tentar aprender a realidade tal qual ela é, ele dizia, né? E o Habermas e outros, né, que vieram depois de Durkheim, vão começar a flexibilizar essa ideia, né? Dizendo que, bom, não existe a realidade tal qual ela é. A realidade são muitas, né? Depende de como a gente vai aprender essa realidade. Então, o Habermas vai trazer essa ideia da ilusão objetivista. A ciência, sobretudo a ciência moderna, ela é permeada por uma certa ilusão objetivista, de que tudo a gente pode objetivar, de que tudo pode ser mensurável, calculável, justamente porque uma das máximas da modernidade é o quê? É a ideia da racionalidade, a razão, né? Então, a ciência moderna, ela se baseia, sobretudo, na capacidade de pensamento, na capacidade de raciocínio, né? Na possibilidade de obter conhecimento sobre o mundo e sobre nós mesmos a partir da nossa capacidade de raciocínio. A modernidade é o império da razão, né? Então, a ciência moderna, que vem, sobretudo, né, das ciências da natureza e das ciências exatas, ela vem com essa pretensão, a pretensão da neutralidade e a pretensão da objetividade. O Habermas, que é um cientista social, ele vai desconstruir essa ideia, né? Ele vai dizer, bom, toda ciência ela é permeada pelo sujeito, porque ela é produzida por sujeitos, né? Então, se trata de uma ilusão. A neutralidade absoluta é uma ilusão, é uma pretensão. Isso não quer dizer que, bom, então tá liberado, agora eu vou falar em primeira pessoa, eu vou falar o que eu penso e tudo bem. Não é por aí, porque a gente está dentro da universidade,
produzindo ciência social, né, a partir de um lugar que é diferente da produção de conhecimento que todo mundo tem, que todo mundo na sociedade, basta nascer, tem, que é o conhecimento do senso comum. O conhecimento do senso comum é um conhecimento ao acesso de todos, porque ele parte da experiência, da nossa experiência com o mundo, então, da minha experiência enquanto bebê com a minha família, com a minha mãe, a minha relação familiar, a minha experiência com a minha comunidade religiosa, com a minha comunidade escolar, com a minha comunidade laboral, né? São as minhas experiências. E essas experiências que eu, enquanto indivíduo, tenho no mundo, me dão um determinado conhecimento sobre esse mundo. Eu aprendo desde muito pequena que se eu tocar no fogo, eu me queimo. Isso é ruim, então eu vou aprender que eu não vou tocar no fogo. Eu vou adquirindo uma série de conhecimentos que podem ser herdados, mas muitos deles são experimentados por nós e vão criando uma certa experiência e um certo conhecimento sobre o mundo, né? Então, esse conhecimento é o conhecimento do senso comum. Em geral, não tem problema nenhum. Nossas pesquisas, muitas vezes, partem desse nosso conhecimento, de uma certa curiosidade que é gerada pelo conhecimento do senso comum. O senso comum é um lugar de onde todos nós partimos, que é esse conhecimento mais básico, mais elementar, da nossa experiência com o mundo, né? E com outros sujeitos, com outros indivíduos no mundo. Mas, no lugar onde estamos agora, né, na produção de um TCC, de um estudo científico, a gente tem que ir além do senso comum, né? Então, a gente parte do senso comum, para a gente também não ficar arrogante, né? Depois que a gente se forma na universidade, aí a gente olha para todo mundo superior, só porque está trazendo um conhecimento do senso comum, não tem problema nenhum, a gente precisa dialogar, né, com esse conhecimento o tempo inteiro, porque ele é também fonte de conhecimento para a gente compreender realidades mais complexas, mas a gente não vai parar, enquanto estudo científico, no conhecimento do senso comum. A gente pode tomá-lo, inclusive, como objeto de estudo, mas a gente vai além dele a partir de um ferramental metodológico. Beleza? Então, essa ideia da ilusão objetivista a gente já superou. A gente sabe que nós somos sujeitos implicados com os nossos objetos de pesquisa, mas a gente precisa tentar manter determinado distanciamento das nossas fontes e do nosso próprio objeto de estudo. A outra dimensão é a dimensão da neutralidade axiológica, que se relaciona com essa crítica do Habermas, né? Que é uma ideia vinda do Weber, do Max Weber, aonde ele vai falar justamente que, embora a neutralidade ela seja impossível de ser alcançada, porque nós somos sempre atravessados por irracionalidades, embora a modernidade tenha a pretensão de tudo mensurar e tudo calcular, a gente, do ponto de vista metodológico, pode tentar se aproximar da dimensão do que o Weber vai chamar da neutralidade axiológica, que é o quê? É a tentativa da gente se desimplicar enquanto indivíduos ao analisar determinado objeto de estudo, determinado conjunto de dados. Né? Então, esse exercício de distanciamento. Tem um antropólogo também brasileiro, o Roberto da Mata, ele vai falar para a gente fazer um exercício de transformação do exótico em familiar e do familiar em exótico. Esse trabalho de estranhamento com relação ao nosso objeto. A gente não pode estar tão próximo do nosso objeto, senão a gente não vai conseguir ter uma visão do conjunto. A dimensão da totalidade na pesquisa social, ela é fundamental. Senão a gente incorre no erro de tomar uma parte como se fosse o todo. E aí a gente vai ter uma leitura errada, né? Daquele objeto, daquela realidade, daquele fenômeno. Então, esse exercício de estranhamento. Ao mesmo tempo, a gente não pode estar completamente distante ou produzir um estudo recheado de preconceitos e apenas eleger uma metodologia, por exemplo, para poder comprovar tudo aquilo que a gente já pensava no início. Isso também não é a pesquisa social. Se a pesquisa não revela nada de novo para a gente no processo de pesquisa, ela não foi uma pesquisa bem feita, né? A pesquisa, ela precisa partir de perguntas
genuínas, e ela precisa apresentar algo de novo para a gente. A gente não faz pesquisa para poder comprovar um determinado ponto de vista. A gente pode tomar até a gente pode tomar até determinada leitura da realidade como uma hipótese, mas essa hipótese vai precisar ser aplicada, testada, né? E aí ela sempre vai oferecer algo de novo, vai oferecer algum aspecto novo para a gente. A pesquisa também... bom, aqui para início de conversa, né? Algumas questões que eu queria também pontuar com vocês. Primeiro, essa dimensão que eu comecei falando da vivência e do amadurecimento intelectual de vocês, né? Ao longo... Então, as nossas disciplinas de TCC, elas são disciplinas que nos permitem, em alguma medida, dimensionar esse processo de amadurecimento intelectual de vocês ao longo da graduação, né? Que agora exige de vocês uma aplicação prática, né? Que é a produção do TCC efetivamente. Então, eu gostaria que vocês vissem o TCC como resultado desse amadurecimento intelectual de vocês. Que vocês não vissem o TCC como mais um trabalho que é preciso se fazer para se formar, completar os créditos e seguir a vida, poder ir trabalhar, né? Mas, enfim, eu que gosto muito da pesquisa, pretendo aqui também poder, enfim, estimular vocês, né, a desenvolverem esse gosto pela pesquisa também, né? E o processo de desenvolvimento do TCC pela primeira vez, a gente passa a graduação ouvindo as teorias dos outros, aprendendo as teorias dos outros, sendo testados para que a gente demonstre que a gente aprendeu o pensamento de outra pessoa, né? E pouco nos perguntam o que a gente pensa sobre as coisas, né? Então, esse é o momento que vocês têm, efetivamente, de fazerem uma produção autoral, de poderem colocar as opiniões, né? Enfim, e a contribuição de vocês. Então, o TCC é, antes de tudo, uma produção autoral, onde vocês vão se colocar, vão colocar as questões que mobilizam vocês e vão buscar por essas respostas, né? O TCC, para o desenvolvimento de um bom TCC, ele exige um mergulho no tema, né? A gente não faz o TCC nas horas vagas, a gente carrega o TCC com a gente para onde a gente for, né? A gente carrega ele para o banho, a gente carrega ele para cervejinha, a gente carrega ele para conversa com o marido, com a esposa, com o filho, com o pai, com quem for, né? A gente carrega o TCC com a gente, porque aquele tema mobiliza a gente e a gente fica com ele na cabeça, né? É muito comum, às vezes, a gente tá, sei lá, na hora de dormir e tem um insight, aí paro, anota e tal, amanhã eu desenvolvo melhor, né? Por quê? Porque aquele tema me acompanha. Eu estou completamente mergulhada no meu tema. A chance de eu fazer um bom trabalho é muito grande. Um bom TCC também precisa ser viável e execuível, quer dizer, precisa ser realizável, né? A gente pode ter uma ótima ideia, eu quero entender como é que os egípcios faziam, qual a fórmula, sei lá, como eles administravam. Eu não tenho essas informações, eu não tenho esses dados. É uma ótima ideia, seria ótimo se a gente pudesse conhecer como é que, né, eles administravam as suas cidades. A gente sabe, né, em grande medida, estou citando um exemplo, mas a gente não tem os dados necessários para isso. Então, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer essa pesquisa, a gente vai ter que escolher um outro objeto de pesquisa que seja viável no tempo que a gente tem disponível, né? E que seja executável, ou seja, que tenha fontes que nos possibilitem responder as nossas perguntas, né? E, por último, um bom TCC, ele precisa dar contribuição para o campo da administração pública. O nosso trabalho, o trabalho que a gente está produzindo, tem um compromisso com o nosso campo, né? Com os colegas de vocês, com a produção de conhecimento do campo das públicas, tá? Então, a dimensão também, por isso a gente estimula vocês, por exemplo, a participarem de congressos científicos, a se engajarem em pesquisas de iniciação científica, né? A gente sabe que essa é uma limitação ainda do nosso curso, de conseguir ofertar para vocês, enquanto estudantes, essas outras experiências de pesquisa, né? De terem uma bolsa de iniciação científica e tudo. Mas a gente vem,
né, buscando, fazendo aí alguns comunicados, chamadas públicas para que vocês participem e se engajem dos nossos projetos, sobretudo do curso do presencial, onde muitos de nós, professores do curso, estamos engajados também e desenvolvemos os nossos projetos, tá? Então, essa dimensão de engajamento também no campo das públicas, incentivar vocês a participarem de eventos científicos, de congressos, publicarem estudos em andamento ou concluídos já agora no TCC de vocês, no semestre que vem, publicarem os estudos de vocês, a depender da qualidade em revistas científicas, para que esse conhecimento circule, né? Porque o maior objetivo da ciência é possibilitar a circulação do conhecimento, né? Para que esse aprendizado seja maior, para que a gente não fique muitas vezes repetindo pesquisas que já foram feitas e a gente possa avançar em outros setores. Bom, aqui colocar para vocês, então, algumas as etapas, né, da pesquisa, alguns dos passos que a gente precisa dar para o desenvolvimento de uma boa pesquisa, né? O primeiro deles primeiro, para início de conversa, né? A primeira etapa de pesquisa, na verdade, não é nem a primeira etapa, mas uma prerrogativa para um bom pesquisador é a organização. Um bom pesquisador vai fazer uma boa pesquisa quanto mais organizado ele for. Então, os virginianos aí de plantão já estão na dianteira de serem bons pesquisadores, né? A organização é fundamental para o desenvolvimento da nossa pesquisa. E aí a organização, ela é muito ampla, né? Ela pode se dar de muitas formas e cada um, obviamente, vai desenvolver o seu melhor método de organização dos dados da sua pesquisa, né? Mas é importante que tenha essa organização lá colocada. Claro, cada um vai criar a sua, mas que essa organização esteja lá colocada. Não pegar lá, botar uma pasta no computador de vocês, escrita TCC, e joga 500 documentos lá dentro, com nomes e com códigos, não sei o que é aquele bagulho, preciso resgatar uma informação, não consigo, tenho que abrir documento, perdi minha informação ali. Não, eu vou criar pastinhas, subpastas, eu vou direcionando o meu conhecimento de maneira que eu possa acessá-lo rapidamente no momento em que eu precise, né? Isso é fundamental para o desenvolvimento da pesquisa. Para começar, então, criar uma pastinha no computador de vocês, colocar lá as informações necessárias. Uma pastinha para bibliografia, uma pastinha para os dados que vocês forem coletando, a depender da base de dados que vocês forem consultar, uma pasta para cada uma dessas bases de dados, irem criando mecanismos de organização através de tabelas, através o próprio projeto, né, é um desses elementos fundamentais de organização da pesquisa. Então, é muito importante que muitas vezes, ao longo da pesquisa, a gente vai se deparando com dados novos que a gente nem imaginava que existia, com possibilidades novas de direcionamento, inclusive, da pesquisa. Então, o nosso projeto de pesquisa é importante que seja o nosso documento, a nossa Bíblia, em que a gente vai sempre voltar para o projeto de pesquisa e falar assim, não, peraí, mas eu estava querendo pesquisar, era tal coisa, esse outro objetivo vai ficar para depois, ele surgiu no meio do caminho, né? Então, o nosso projeto é o nosso documento guia, né? É aquele que nos ilumina ao longo da pesquisa, beleza? Então, dito isso, a gente tem aí como etapas de pesquisa. Primeiro, a formulação do problema. Em geral, eu gosto de dizer para os meus alunos para eles pensarem, né, em problemas na forma de perguntas, né? Então, eu quero entender por que existe o problema do déficit habitacional na cidade onde eu moro, né? Por que existe o déficit habitacional? Ou qual é? Posso fazer uma outra pergunta mais simples de ser respondida. Qual é o déficit habitacional da cidade onde eu vivo? E aí eu posso querer investigar, a partir de uma pesquisa exploratória, as causas e as consequências desse déficit habitacional. É um problema de pesquisa, né? Eu quero entender qual é esse déficit e por que ele existe, certo? Formulei um problema na forma de uma pergunta. Ajuda, não é obrigatório, mas ajuda em geral a gente. Depois eu preciso, depois de entender qual é o universo, então eu vou querer estudar o universo da moradia, né? Da política fundiária do município. Eu vou ter que me deparar com esses problemas também, né? Eu vou ter que estar dialogando com esse campo. A partir daí eu vou formular, vou definir os meus objetivos e, eventualmente, hipóteses.
Além da definição, né, dos nossos objetivos e das nossas hipóteses, eventualmente, nem todo estudo precisa ter uma hipótese, né? Muitos de vocês provavelmente fizeram projetos que não tinham hipóteses, não tem problema nenhum. Vocês têm os objetivos estabelecidos e vão tentar traçar uma metodologia para poder atender esses objetivos. Depois vai se dar o delineamento, efetivamente, da pesquisa, que é o estágio onde a gente precisa fazer, em geral, o nosso levantamento bibliográfico, a gente vai ter contato com a literatura, com o que já foi produzido, a gente vai fazer um levantamento, né, dos estudos que já foram feitos naquela nossa área. A partir desse contato inicial, a gente consegue delinear melhor a pesquisa, porque a gente consegue ter um melhor entendimento sobre o nosso problema, e aí a gente consegue formular, muitas vezes a gente retorna aos nossos objetivos para formular melhor os nossos objetivos, e em seguida a gente começa a pensar na elaboração dos nossos instrumentos de coleta e seleção de amostra, quer dizer, na metodologia que a gente vai analisar. A metodologia é um estágio que está intimamente relacionado com os nossos objetivos. A gente vai traçar nossa metodologia a partir dos nossos objetivos, né? A partir dos nossos interesses, do que a gente pretende saber. Depois, traçada a minha metodologia, eu vou botar a mão na massa, né? Que para mim é a etapa mais legal, né? É quando a gente começa a mexer nos dados, né? Quando a gente começa efetivamente a fazer aquele mergulho no nosso tema, mergulho na piscina de bolinha, né? E ali a gente começa, cada bolinha é um dado de pesquisa que a gente vai tendo conhecimento, né? E a gente vai precisando, como eu disse no início, de uma organização para ir separando as bolinhas vermelhas das brancas, das azuis, né? Depois, pensar esses dados nos seus conjuntos e fazer a análise e interpretação desses dados, né? A partir dessa seleção prévia que eu fiz. E, por último, a redação, efetivamente, do TCC, né? A redação final, onde eu vou consolidar os meus dados coletados, as minhas análises, tá? Para a gente fazer essa etapa, né, de delineamento da pesquisa, a gente conta com alguns instrumentos. O levantamento bibliográfico, vocês sabem muito bem, a gente tem, preferencialmente, a base de dados Cielo, né, que é a base de dados dos artigos científicos, das revistas científicas indexadas. Os artigos estão lá, então é uma fonte de conhecimento confiável, né, sobre as temáticas. Lá também nos oferece, né, a possibilidade de ter acesso a muitos estudos sobre determinada temática a partir da pesquisa por palavras-chave, né? Então, esse é um instrumento importantíssimo para vocês delinearem melhor a pesquisa e para depois, no processo de elaboração da pesquisa, voltarem o processo de leitura, né, de bibliografia, ele faz parte da primeira etapa da pesquisa, né, que é essa nossa aproximação inicial com o objeto, mas ela vai atravessar todo o nosso percurso de pesquisa, né? A gente precisa sempre estar lendo e buscando estudos que nos ajudem a compreender o nosso objeto ao longo do processo de pesquisa, né? Porque muitas vezes, à medida que a gente vai delineando melhor, a gente vai tendo mais clareza dos nossos objetivos e do nosso próprio objeto, a gente vai se deparando com a necessidade, muitas vezes, de também ler outros autores ou abordar um outro aspecto do mesmo problema, né? Então, eu estou aqui tratando da questão do problema habitacional do município, do meu município, mas eu preciso também falar de política de distribuição de renda, né? Eu preciso também pensar qual é o perfil dessa população que não tem moradia própria, né? Então, eu preciso passar pela análise de outros indicadores também, que não são meu objeto, efetivamente, mas que me ajudam ou que conformam o meu objeto e o meu problema de pesquisa. Então, a base Cielo é uma base legal, uma base importante. A base outros periódicos científicos, né? Então, por exemplo, o banco de teses da CAPES e do CNPq também são fontes importantes, interessantes. A própria consulta que vocês podem fazer pelo site da UF também
é um aliado de vocês, né? Das teses e dissertações, a ANAS de encontros de eventos também. A participação em eventos é importante, porque lá a gente também tem um feedback, né? Uma troca com outras pesquisas similares a nossas, um feedback de quem está mediando a mesa, organizando aquele evento, também é importante para a gente. Uma outra dica que eu posso passar depois por mensagem para vocês é o levantamento. Muitas vezes a gente não tem, principalmente agora no contexto da pandemia, acesso a determinadas obras, a determinados livros, né, que a gente precisa para a nossa pesquisa, e aí a gente também não tem grana, né, para ficar investindo em livro. O livro é caro no Brasil, às vezes está esgotado e tudo. Então, os livros, em geral, mais clássicos, e sobretudo os estrangeiros, no Brasil ainda tem pouco, mas sobretudo os mais clássicos, mais antigos, eles estão ou no domínio público. O domínio público também é uma fonte importante para a gente de consulta, de acesso à bibliografia, mas tem um site, que é um site russo, que chama Genesis Library, e lá vocês podem digitar o nome de vários, né, autores ou livros, e vem uma lista de todos os textos relacionados àquele autor ou com nomes similares àquela obra, e vocês podem baixar, estão todos disponíveis para download, né? Então, é um aliado aí de vocês também para fazer essa consulta e ter acesso a determinados trabalhos que, às vezes, vocês estejam enfrentando dificuldade de ter. Bom, a pesquisa ela pode ser de dois tipos, né? Ela pode ser uma pesquisa qualitativa ou uma pesquisa quantitativa. A pesquisa qualitativa é tudo aquilo que não pode ser quantificado, né? Então, se eu estou interessada em entender o significado das ações humanas, eu estou interessada em entender o comportamento dos indivíduos, de determinados grupos, eu estou interessada em entender o nível de satisfação do usuário de um serviço de saúde pública, por exemplo, né? Eu preciso fazer um tipo de pesquisa qualitativa. A pesquisa quantitativa é isso que eu coloquei aí, né? Essa região visível, ecológica, morfológica e concreta. Quer dizer, é aquilo que é palpável, aquilo que é quantificável, aquilo que é calculável, né? Então, é uma realidade palpável. A gente pode desenvolver pesquisas somente quantitativas ou somente qualitativas, mas a gente pode também entender que esses dois tipos de pesquisas são complementares. Então, a gente pode associar as modalidades de pesquisa. Muitas vezes a gente faz uma pesquisa qualitativa, mas a gente usa também dados quantitativos para poder oferecer para a gente um quadro melhor, né? Uma melhor descrição, um melhor perfil daquele cenário que a gente está pretendendo analisar. Então, a gente pode associar essas duas formas metodológicas, tá? Esses dois instrumentos metodológicos. Os tipos de pesquisa, né? Observação de fenômenos na realidade social por meio da coleta de dados. As pesquisas podem ser, portanto, de tipo exploratória, de tipo descritiva ou de tipo experimental. O que cada uma dessas pesquisas elas vão dizer para a gente? A pesquisa exploratória é a pesquisa de tipo mais simples. Então, em geral, é uma pesquisa inicial, né, que pode, né, motivar pesquisas mais aprofundadas sobre aquela temática. É uma pesquisa exploratória. Em geral, são aquelas pesquisas que nos fornecem insights sobre determinado tema, né, que nos fornecem novas ideias sobre aquele tema e que a gente pretende, então, testar. Então, as pesquisas exploratórias costumam utilizar bastante as hipóteses, né? Porque elas são motivadas justamente por essas hipóteses, por essas perguntas. Espera aí que tem alguém querendo entrar aqui. Ela é uma forma, então, né, a pesquisa exploratória é uma forma de ampliar o conhecimento do pesquisador, de aproximar o pesquisador do objeto de estudo, da temática que ele pretende enfrentar, permitindo com que ele construa ali novos conceitos, novos entendimentos sobre determinada problemática, sobre determinado problema, construa novas hipóteses também, né? Construa hipóteses sobre determinado objeto.
Então, elas são, em geral, essa etapa inicial, né, da pesquisa. Então, elas podem ser, a gente pode adotar como métodos ou técnicas de pesquisa o levantamento bibliográfico, por exemplo, numa pesquisa exploratória, posso basear uma pesquisa exploratória fundamentalmente em levantamento bibliográfico, em levantamento, né, de produções, documentos e tal, produzidos sobre determinado tema. Eu posso fazer uma pesquisa exploratória utilizando a técnica da entrevista ou da aplicação de questionários, de surveys, né? Eu vou fazer um primeiro teste. Eu não pretendo esgotar aquele tema. Eu estou explorando aquele tema, né? Lançando hipóteses, lançando luz sobre aquela problemática. Os estudos descritivos, né? A pesquisa descritiva, ela não tem apenas um uso científico, né? Muitos institutos de pesquisas, estatísticos, né, fazem pesquisas descritivas também, que é tentar levantar dados sobre determinada população, sobre determinada realidade, sobre determinado grupo, né? Então, elas são, né, usadas para fins científicos, mas elas também são usadas para outros fins de pesquisas eleitorais, por exemplo, fins políticos, né? Fins de pesquisa de marketing, por exemplo, né? Enfim, uma série de tipos de pesquisa que também utilizam, que não apenas no campo científico, né? E ela pretende, basicamente, no que se refere a gente aqui, descrever uma determinada realidade, né? Ela vai, para isso, coletar dados e permitir com que vocês analisem esses dados e entendam, em geral, nas pesquisas descritivas, a gente se coloca a questão sobre as causas e os efeitos, né, de determinado fenômeno, né? Por que aquilo acontece? Né? Uma pergunta que é comum em tipos de pesquisas descritivas é a gente perguntar o que é determinada realidade, o que é determinado fenômeno e como ele ocorre. Né? Então, a explicação do funcionamento, a explicação das razões geralmente um objetivo a ser alcançado nos tipos de pesquisas descritivas, tá? Então, tem um certo percurso, né, das pesquisas descritivas que a gente segue, né? A ideia de observar o objeto, interrogar esse objeto, fazer perguntas sobre ele, né? A gente pergunta o tempo inteiro para o nosso objeto, para o nosso problema, o que ele é. Sobretudo quando a gente está no momento da análise das fontes, da pesquisa de campo, um momento prático propriamente, a gente está o tempo inteiro perguntando coisas para as fontes. A gente precisa perguntar para as nossas fontes para que elas nos digam, né? E existem muitas perguntas que podem ser feitas. Por isso, os resultados de pesquisa também podem ser diferentes, a depender das perguntas que a gente coloca, né? Então, a gente precisa observar, interrogar, coletar, analisar, registrar e interpretar os dados, né? Esse, em geral, é o percurso da pesquisa descritiva. A gente pode lançar a mão para essas pesquisas do uso de questionários também, realização de entrevistas, aplicação de surveys, levantamentos também de estudos, né, anteriores sobre o mesmo fenômeno, uma observação sistemática de determinado fenômeno da realidade. Então, por exemplo, dados aqui do IBGE, do censo, por exemplo, podem ser úteis para tipos de pesquisa descritivos, dados do ISP, sei lá, do Instituto de Segurança Pública. Então, acompanhar, né, numa série histórica esses dados fazem parte da metodologia de pesquisas descritivas. E as pesquisas descritivas, né, pelo seu próprio caráter, elas são pesquisas, em geral, que apresentam resultados provisórios, né, porque elas estão muito assentadas em determinado momento, em determinada realidade específica, e essas realidades elas estão constantemente se alterando. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, nas pesquisas de intenção de voto, por exemplo, né, são pesquisas contextuais, né, pesquisas que dizem respeito a intenção de voto naquela semana, né? Elas têm uma validade breve. No nosso caso das pesquisas científicas, isso também é verdade, né? A gente está descrevendo determinada realidade, só que essa realidade ela está mudando o tempo inteiro. Então, os nossos estudos também são bastante contextuais, né? E, por último, a pesquisa experimental, que tem, né, o objetivo principal de testar hipóteses também, né, compreender também as causas e os efeitos
do fenômeno que se quer analisar. E as pesquisas experimentais tendem a buscar generalizações, né? Então, parte de um determinado objeto, de um determinado fenômeno, buscando generalizar, buscando pensar o funcionamento do todo, né? É o procedimento que vem da parte para o todo, né? Então, a gente tem aí alguns métodos, né? Pode pensar não, uma seleção, uma pesquisa por amostragem, por exemplo, né? O levantamento bibliográfico também faz parte desse tipo de pesquisa. A manipulação de variáveis diferentes, né, de pesquisa de dados diferentes, né, de coleta de dados diferentes, que vão ser confrontados no decorrer da pesquisa, dados, por exemplo, populacionais, dados estatísticos, dados mais qualitativos também, né? E a gente coloca esses dados em confronto de forma experimental. A pesquisa de campo, né? É esse momento prático, momento onde a gente bota propriamente a mão na massa, onde a gente vai atrás dos dados, a gente começa a fazer esse trabalho de levantamento e reunião dos dados. Portanto, um recorte empírico, né, da construção teórica, quer dizer, a gente antes estudou a partir da leitura, da bibliografia, do contato com a bibliografia, né? A gente tem acesso a essa construção teórica, mas a gente vai agora, a partir do empírico, né, a partir dos dados efetivamente que dizem respeito ao nosso objeto, a gente vai pensar, a gente vai voltar novamente àqueles escritos teóricos, né, que a gente leu dos autores e confrontar, né, a nossa realidade, aquilo que a gente está observando a partir dos dados que a gente coletou com aquilo que a literatura falou. Muitas vezes o que a gente está observando contradiz o que a literatura diz, às vezes ela se soma a essa literatura, né? E a gente tem que estar atento a isso, né? Muitas vezes a gente fica com medo de contradizer um bambambam, né, da área, mas às vezes os nossos dados de pesquisa não estão mostrando aquilo. Das duas, uma, ou a gente escolheu um instrumental de pesquisa errado, aplicamos técnicas de forma errada e chegamos a um resultado errado, portanto, ou os nossos resultados realmente confrontam aquela conclusão de determinado autor, que poderia ou não ser generalizante, né? Aí eu coloquei para vocês aqui algumas técnicas, né, de pesquisa. A observação, que pode ser uma observação participante ou não. O uso de entrevistas é muito comum. Eu selecionei aqui o que eu mais vejo nos trabalhos de vocês, que vocês mais mobilizam, né? A observação, sobretudo no caso dos relatórios técnicos, né? E aí eu acho que é interessante, quem está desenvolvendo o relatório técnico, explorar essa técnica da observação, porque vocês muitas vezes têm medo de se colocar como pesquisadores nesse processo. Às vezes eu entendo que vocês não podem, porque não podem se expor, né? Principalmente no contexto em que estão fazendo críticas à instituição na qual vocês trabalham, mas outras vezes vocês não colocam por falta de hábito mesmo, né? Então, isso é um mérito do trabalho de vocês, mostrar como vocês escolheram aquela temática, né? Isso faz parte da própria justificativa da escolha do objeto, né? E isso deve ser valorizado tanto na introdução de vocês, quanto na parte da exposição, né, do relatório técnico, dos dados mesmo de pesquisa. Que vocês possam colocar o papel de vocês, né, nesse relatório, né, nessa pesquisa, nesse estudo que vocês estão desenvolvendo. O uso de entrevistas, vocês fazem muito, tanto em relatórios técnicos quanto em artigos científicos, né? Os questionários também, né, podem ser aplicados, sobretudo agora no contexto da pandemia, a gente vem observando a aplicação de alguns questionários via Google Forms. Então, essa também é uma estratégia possível, né, de ser realizada. Vocês provavelmente já passaram, né, desse estágio da aplicação das técnicas, mas, de toda forma, eventualmente não foram bem aplicadas, podem ainda ser corrigidas nesse estágio
né, de desenvolvimento do nosso trabalho, e o levantamento bibliográfico e documental, que pode consistir em toda a pesquisa ou que pode complementar essas outras técnicas, né? Essas técnicas, elas podem ser associadas também. O caderninho de campo, eu destaquei aqui, é um instrumento muito bom para o pesquisador, né? Um grande aliado do pesquisador. Então, comecei a minha pesquisa, eu comecei a anotar todas as minhas ideias, meus insights, as dicas que eu fui coletando no meio do caminho, nesse meu caderninho. Ao fim da pesquisa, ao fim dos 2 anos, eu vou ter um outro documento, um documento da minha pesquisa, onde eu vou retornar recorrentemente para poder lembrar, né, das coisas, de ideias que ficaram pelo caminho, de ideias que ainda podem ser exploradas, do que não faz mais sentido, né, de dicas que eu coletei e que ficaram pelo caminho. Então, o caderno de campo é um aliado. Eu sei que a gente já está em TCC3, essa dica deveria ter sido dada lá no início, se não foi dada, né? Mas o caderninho de campo para futuras pesquisas também fica aí como dica, né, desse registro do nosso percurso de pesquisa. Como tipos de pesquisa, eu quero dar ênfase agora ao tipo de pesquisa bibliográfica, né, que se baseia aí no estudo através de livros, produções científicas, na forma de artigos, né? Então, para saber mais sobre o tema, é importante que a gente, primeiro, identifique as obras de referência, né? Em todo campo de estudo, a gente tem obras seminais, assim, obras de referência, obras que são leituras obrigatórias para a gente. Depois, né, um outro aliado para a gente, na identificação dessas obras, é a gente pegar essas obras de referência, depois de ter identificado as obras de referência, pegar a obra de referência, ir lá na bibliografia, nas referências bibliográficas e ver o que aquele autor leu, né? Porque aquilo também vai ajudar a gente a ir ampliando um pouco o nosso escopo de pesquisa, o nosso conhecimento sobre o assunto. Para a organização do pensamento, eu indico sempre que vocês vão fazendo fichamentos, né? Eu coloco aqui um exemplo de fichamento, né? Isso aqui é um fichamento meu, onde eu já coloco aqui no início a referência bibliográfica segundo as normas ABNT, né? Porque isso depois vai me facilitar, inclusive eu pego aqui, só copio e colo na minha referência bibliográfica, já está prontinho, né? Depois eu vou colocando aqui com as minhas próprias palavras, ou às vezes citando mesmo, entre aspas, o próprio autor e já indicando a página que eu retirei, porque aí eu só preciso copiar e colar na hora de construir o meu artigo, o meu TCC, né? Eu identifico aqui a temática geral, o objetivo do livro, o que ele quer, o que ele pretende fazer. Eu identifico aqui alguns conceitos, né, que o autor, no caso aqui a autora, usa. E, eventualmente, eu posso fazer, né? Eu abro colchetes aqui e já faço alguma referência, algum insight que eu tive ao ler aquela obra que se relaciona com o meu tema específico, né? Então, eu já deixo ali, entre aspas, né, entre colchetes, uma indicação que eu posso relacionar com isso, com aquilo que eu estou estudando, né? Depois, quando eu precisar, né, dessa obra para poder construir a minha argumentação, para poder contextualizar o meu objeto, eu não vou precisar ler novamente o livro, né? Eu vou consultar o meu fichamento e o fichamento já vai conter as indicações do que me vai ser útil para fazer o debate historiográfico, o debate bibliográfico que eu preciso. Correto? E para a interpretação das informações, eu coloco aqui como requisito fundamental a leitura crítica desse material. É muito comum, pessoal, a gente ver vocês fazendo debate bibliográfico adotando a visão do autor. O autor escreveu e ele é passível de erro, ou ele pode já estar defasado aquilo que ele colocou. Então, muitas vezes, vocês pegam e repetem acriticamente o que determinado autor colocou. Às vezes, vocês repetem e fazem um mosaico de autores em que esses autores não estão efetivamente dialogando, porque muitas vezes um está contradizendo o outro. Então, é importante que vocês entendam isso, né? Entendam o que cada um está colocando, o ponto que cada um está colocando, para confrontar os autores ou colocarem em relação de complementariedade de pensamento, tá? Então, uma leitura crítica, uma boa interpretação da obra é fundamental, tá? Para o desenvolvimento do trabalho de vocês. E
relacionar essas informações contidas nas obras com o objeto particular de estudo de vocês, que é aquilo que eu indiquei aqui no meu fichamento já, né? Todo tempo vocês precisam estar indo fazer esse confronto, né? Acaba que na nossa estrutura do TCC a gente tem uma parte destinada para fazer a discussão bibliográfica, uma parte para fazer a análise dos dados, mas eu gosto que vocês consigam ir criando esse diálogo entre as duas partes, porque isso vai enriquecendo a nossa análise, né? E isso também está relacionado a uma demonstração da maturidade intelectual de vocês, da capacidade de articulação de ideias de vocês, da articulação de forma crítica, tá? E não de forma a reproduzir um conhecimento que alguém já teve, né? Já compartilhou com a gente na forma de livro, de artigos, né? O estudo de vocês, a gente não precisa de alguém para fazer apenas uma sistematização, um resumo das ideias dos autores. A gente precisa que vocês produzam conhecimento a partir do conhecimento que já foi produzido, certo? A pesquisa de tipo documental, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser fontes sem a mediação, né? Pode usar fontes sem a mediação analítica, quer dizer, documentos oficiais, reportagens de jornal, cartas, contratos, diários, filmes, fotografias, gravações, sem a mediação analítica, quer dizer, documentos que foram produzidos e reproduzem os discursos dos seus agentes, daqueles que produziram aquele tipo determinado de documento, certo? Então, quando eu estiver lendo documentos oficiais, eu tenho que ter em mente que aquilo não é a verdade sobre a coisa. Aquilo ali tem uma intenção da instituição que o produziu. A mesma coisa, as reportagens, né? O interesse de determinada mídia. A gente sabe que as mídias, elas não são todas iguais, né? Elas estão articuladas com interesses, com grupos políticos diferentes. Então, isso tem que ser levado em conta na hora da nossa análise crítica. Fontes com mediação analítica. A gente vai ter aí a consulta a relatórios de pesquisa, relatórios de empresas, tabelas estatísticas, quer dizer, foram dados que já foram sistematizados com determinado objetivo, muitas vezes produzidos pelo próprio governo, né, para poder ter conhecimento sobre determinada realidade, poder agir, né, e formular políticas públicas, mas a gente tem que entender, então, também o objetivo, né, e o contexto de produção dessas fontes com mediação analítica, beleza? Um outro tipo, né, o levantamento de campo, pode ser a realização de surveys, questionários, né, questionários respondidos por um grupo, então, sei lá, eu estou querendo entender o funcionamento, os problemas de determinado setor, do setor, né, da Polícia Civil de Volta Redonda. Então, eu posso aplicar um survey para todos os policiais desse setor, né? E ali eu vou com um conjunto de perguntas e ali eu vou ter, então, um conjunto de dados para poder analisar. Para se realizar um survey, é importante que a gente leve em consideração a formulação de um diagnóstico, quer dizer, ele vai ajudar a gente, né, a formular diagnósticos sobre a realidade social, né? Então se enquadraria ali no tipo de pesquisa, poderia ser de tipo descritivo, né, permite a manipulação de um conjunto grande de dados num curto período, né, porque a gente consegue aplicar, depois a gente tabula aquelas respostas, por exemplo, em sim ou não, né? E a gente consegue manipular um volume grande de informações. É uma forma, né, de investigação quantitativa, uma técnica quantitativa. E eu coloquei como alguns exemplos a pesquisa eleitoral, a pesquisa de consumidores. O estudo de caso, né, que também pode ser de tipo exploratório, descritivo ou analítico. Esse tipo, né, de pesquisa é um tipo muito comum, um tipo que eu recomendo em geral para vocês fazerem. O próprio relatório técnico é um estudo de caso, né, que pretende oferecer ali uma contribuição prática para a instituição onde vocês atuam. Então, o estudo de caso é um estudo mais aprofundado, um estudo exaustivo sobre um ou mais objetos, né? Vocês vão identificar essas questões, sobretudo no relatório técnico, mas vocês podem fazer estudos de caso, como que a Patrícia mencionou também, pensando ali a aplicação da Lei Aldir Blanc numa realidade específica, né? Numa região específica, enfim. É um estudo, portanto, situado e circunstanciado, quer dizer, ele tem território, ele tem tempo histórico determinado, né? E isso precisa ficar claro
na delimitação do meu estudo de caso. Isso também é muito comum. Vocês muitas vezes falam do caso, não apresentam o objeto, não falam quando vocês vão analisar, quando começa e quando termina a análise de vocês. Né? A dimensão cronológica, a dimensão do tempo é muito importante. E a dimensão territorial, geográfica, né? Aonde ele acontece. Porque a gente sabe que os elementos sociais atravessam essas duas dimensões de tempo e espaço. Os perigos do estudo de caso é uma dificuldade de generalizações. Então, muitas vezes, vocês fazem estudos de caso e desse caso particular, dos dados que vocês obtêm do caso particular, vocês fazem generalizações que não são possíveis ainda. Então, o estudo de caso é um estudo de caso, efetivamente. Ele é micro, ele vai falar de uma realidade específica e vai dar a contribuição por conta disso. Né? Não tem que ficar se achando menor, enfim, por não fazer generalizações, né? A contribuição se dá justamente por essa possibilidade de aprofundamento em dado problema. Também, muitas vezes, né, precisa de um tempo mais longo para ser desenvolvido, né? Porque muitas vezes o que se pretende observar acontece, né, de ano em ano, enfim, por exemplo, se a gente quisesse analisar a manifestação de uma festa, né, que acontece anualmente, então a gente precisa ali de um tempo para que o estudo possa ser desenvolvido. Esses seriam alguns perigos, algumas dificuldades. Bom, o tratamento do material, como eu coloquei para vocês aqui, a necessidade de ordenação desse material coletado, né, para que permita a teorização sobre os dados e a articulação, confronto com a bibliografia. Então, são os nossos dados, efetivamente, que precisam ser confrontados com a literatura que a gente analisou, que a gente tomou contato antes, para dizer se ela nos ajuda ou se os nossos dados nos mostram uma coisa diferente. A dimensão da classificação desses dados, né, a sistematização, vocês podem produzir tabelas, vocês aplicam, às vezes, aquelas metodologias, né, SWOT, enfim, para análise de diagnósticos nas organizações, a análise propriamente dita, né? O que há de singular? Essa é uma pergunta fundamental, que eu recomendo que vocês façam hoje para o trabalho de vocês, né? O que tem de singular no trabalho que eu estou desenvolvendo? Né? O que tem de geral é o que eu me filio com a literatura. O que tem de singular? Qual é a minha contribuição singular com esse trabalho? Né? Porque, em alguma medida, o nosso trabalho, o trabalho da ciência, ele está relacionado a uma dimensão da originalidade. Alguns problemas detectados ao longo, né, dessa minha experiência aqui de coordenação dessa disciplina. Primeiro, um forte subjetivismo, né? Que, enfim, nem aquele objetivismo que o Habermas criticou no início, que eu comentei com vocês, mas também nem o subjetivismo completo. Quer dizer, os dados de pesquisa e análise dos dados não deve ser atravessado pela subjetividade de vocês, pelas crenças pessoais de vocês. A adesão à crítica à bibliografia, aquilo que eu comentei com vocês, né? Não é raro a gente observar a incorporação, né? Vocês fazem parágrafos, assim, um parágrafo e faz um resumo de um autor. Faz um outro parágrafo, um resumo de outro. Os parágrafos não conversam entre si e vocês mesmos estão só aderindo ao que o autor disse, sem se preocupar muito se aquilo é verdade ou não. Estão confiando nele. Uma coisa fundamental para um pesquisador é o espírito da dúvida, né? A gente duvidar a priori de tudo que nos é dito. Essa é uma atribuição importante para o pesquisador. A falta de articulação entre a revisão bibliográfica e a análise dos dados, né? Então, a gente vê muitas vezes esses eixos completamente descolados. Eu faço uma discussão bibliográfica que muitas vezes não me ajuda a compreender os meus objetos, às vezes elas estão até em contradição. Então, é muito importante que vocês coloquem, que vocês tentem fazer esse diálogo constante, né? Sobretudo no momento em que vocês apresentam a análise dos dados, que vocês sejam capazes de retomar um elemento, um conceito ou outro que foi apresentado na parte da revisão bibliográfica. Enriquece, fortalece o trabalho, mostra a maturidade de vocês, mostra a contribuição autoral de vocês. Uma análise apressada ou insuficiente, ou errada dos dados coletados, né? Então, muitas vezes, vocês fazem um super trabalho de coleta de dados, né? A gente acompanha vocês, a gente vê que
dá trabalho, vocês depois tabulam direitinho, sistematizam, apresentam, montam os gráficos, as tabelas, apresentam isso no trabalho, mas não analisam efetivamente. Quer dizer, o filé mignon, que é a análise de vocês, que é a contribuição que vocês dão, vocês não fazem, vocês deixam para outro fazer, né? Vocês dão o dado de mão beijada a partir de um trabalho que foi de vocês, mas vocês não fazem a análise efetivamente. E, por último, a falta de clareza na exposição dos mecanismos de coleta dos dados também. É importante que a gente explicite para o nosso leitor quais foram as condições de reunião, de coleta, de levantamento daqueles dados, porque eles influenciam os nossos resultados. Então, é importante que a gente seja honesto com o nosso leitor, né? A dimensão da honestidade na academia é muito importante, essa transparência da metodologia. Por último, fazendo sua parte para a elaboração de um bom TCC. Aqui, como eu disse, esse espírito questionador, quer dizer, a dúvida. Não aceitar o que me foi dito de antemão só porque está publicado numa revista científica. Eu vou duvidar daquilo, eu vou testar, eu vou confrontar com outros dados. O espírito questionador. A dimensão ética na pesquisa, né? Então, a depender do meu estudo, eu tenho um compromisso ético com os meus estudados, né? Ele não é um objeto de laboratório. Em geral, a gente está lidando com pessoas, com grupos sociais, né? Com instituições que são compostas por pessoas. Então, são atravessadas a nossa pesquisa é atravessada por uma dimensão ética. Inclusive, a depender da pesquisa, existem comitês de ética para julgarem, né? As nossas metodologias de pesquisa. Enfim, a gente precisa submeter a esses comitês. Nas ciências humanas isso não é tão comum, mas já está sendo adotado em muitos níveis de pesquisa. Não se restringir a bibliografia do curso também é uma dica que eu dou para vocês. Quer dizer, vocês pegam aqueles autores clássicos, às vezes vocês aprendem lá enfim, em disciplinas básicas sobre administração pública ou sobre gestão, mas vocês não correm atrás de outras fontes, né? É importante que a gente busque uma ampliação da bibliografia. A articulação entre teoria e análise dos dados e, por último, também ficar atento à formatação e às normas da ABNT, obedecer, né, às normas da ABNT. A gente fica com muita má vontade quando a gente vê um trabalho mal formatado ou fora das regras, ou um trabalho sem um cuidado também com a escrita, né? E uma boa escrita é sinônimo de um bom TCC também, né? Então, cuidado com a escrita. A gente sabe que nem todo mundo tem, enfim, tem tanta familiaridade ou tem facilidade com a língua portuguesa. Então, eu recomendo que nesses casos, inclusive os mediadores, eles indicam, né, que, quando possível, seja dado o trabalho para uma revisão profissional, né, ou para algum amigo que seja melhor de gramática, de ortografia, para não deixar passar erros que acabam enfraquecendo a qualidade do trabalho de vocês. Pessoal, o que eu preparei foi isso. Enfim, a gente tinha previsto aí 1h30, né, de conversa, eu acabei me estendendo muito nessa apresentação, que eu achei que seria mais breve, mas eu estou aberta para, enfim, para vocês colocarem as questões, dúvidas, dificuldades que aparecem no processo de pesquisa, ouvir vocês também em termos das expectativas para esse semestre, né, para o desenvolvimento da nossa disciplina. Então, estou aberta. É isso, a gente fica em contato. Comecem, né, a voltar para o tema de vocês, para o trabalho de vocês, porque dia 28 está logo ali, tá bom? Se cuidem, um bom resto de semana aí para a gente, e a gente segue junto. Um beijinho.